E hoje nós estamos aqui com ela, que é a Estefânia Siqueira. Exatamente. Linda, maravilhosa, para falar sobre esse assunto. Doutora, é impressão minha ou eu que estou mais observadora? Isso já vem sofrendo já há muito tempo? As pessoas já vêm sofrendo com esse problema há muito tempo? Sim, bom dia, Bom primeiramente, né? É um prazer estar aqui, Prazer muito obrigada. Sim, na verdade, vem acontecendo mais casos de inflamações intestinais de um modo geral. E aí sempre, com mais frequência, a gente vê intolerância à lactose, inflamações intestinais. Doutora, no seu consultório como nutricionista, você nesse último ano tem sentido essa busca das pessoas nesse tipo de tratamento, por exemplo, relacionado então a pessoas intolerantes a glúten? Sim, na Vamos verdade... falar do glúten, né? Sim, porque o que é que acontece? O glúten, ele é uma inflamação que ele acontece nos intestinos, Sim. né? E aí, às vezes, a pessoa demora muito para identificar ou para ir atrás de um diagnóstico. Sim. E, no caso, a pessoa chega com relatos de diarreia, dores abdominais, flatulências, gases. E aí, a gente tem que ir identificando, né? E procurando, buscando quais são os fatores que tá causando isso. E aí, com o passar do tempo, a gente vem identificando que vem surgindo mais inflamações. E entre elas é essa intolerância ao glúten. Doutora, quando você fala de intolerância ao glúten, a gente pode também casar, por mais que você seja uma nutricionista, um caso emocional também? Assim, ao glúten exatamente não. Sim. Porém, quando a pessoa está mais suscetível a uma depressão, a uma ansiedade, essa inflamação ela vai potencializar. Mais alterada, né? Isso, exatamente. Ela vai aumentar esse caso. Inclusive é um dos sintomas, é a pessoa ficar com a libido mais baixa, ficar mais depressiva, né? E aí a gente vai identificando isso, porque é um dos sintomas. Certo. Quais são os alimentos? A gente tem aí na sua telinha, a gente vai estar mostrando alimentos aí que podem ser incluídos ou não na sua alimentação quando o assunto é intolerância a glúten, né? Então vamos mostrar para quem está em casa, olha que lindo, estes alimentos para a nossa nutricionista, é show, né? Nutricionista Exatamente, linda. tá lindo esse A prato. Estefânia está dando uma olhada aqui dizendo, eita, essa alimentação aí, se pudesse estar na mesa de todo mundo, seria maravilhoso, né? Exatamente. Mas assim, quais são os alimentos ruins e os alimentos que não seriam tão bons para quem sofre com essa intolerância a glúten? Ao glúten. Ao Na glúten. verdade, todas as massas, né, a grande maioria ela vai conter glúten. Farinhas, pães, macarrão, todos esses tipos de farinhas, ela contém um glúten. Sim. Aí na tela, por exemplo, a grande maioria não é a base de farinha, só o pão, mas e o pão e macarrão, mas todo o resto, ele pode sim ser utilizado na mesa. Aquele alimento que a gente compra em supermercado, enfim, no comércio, que tem uma durabilidade muito maior, a maioria tem glúten? Tem, a maioria contém glúten e tem compostos inflamatórios. Então, é como eu vou voltar a falar, quem já tem algum processo inflamatório, quem já tem alguma intolerância, ela tem muito mais facilidade de desenvolver. Então, por mais que não seja o glúten em si, mas tem muito sódio ou compostos que não são tão saudáveis, ele tem mais tendência a desenvolver essas inflamações. Aí já não é tão legal, realmente. A gente pode citar os alimentos que as pessoas poderiam acrescentar mais na sua alimentação? Sim, a intolerância ao glúten, uma das características é a deficiência de absorção de algumas vitaminas e minerais, porque essa inflamação ela acontece principalmente nos intestinos. Sim. Né? São vilosidades que elas acabam sendo danificadas e elas não absorvem o que tem que absorver. Nisso, a pessoa ela vai ficando desnutrida de nutrientes. Então, o interessante é a pessoa enriquecer essa alimentação o máximo que ela conseguir, com frutas, verduras, legumes, oleaginosas, realmente alimentos ricos em nutrientes. A massa sempre vai ser um problema. As massas são o problema principal. E o brasileiro tem um costume, principalmente o nordestino. Sim. É muito carboidrato, é muita massa. A gente tem o costume de colocar no nosso prato. Gosta de comer aquela comida que diz assim, encher a barriga. Exatamente, ficar bem cheio. Isso. Então, assim, no dia a dia, para você ter uma alimentação mais saudável, é interessante, então, que você traga para a sua alimentação alimentos leves. Leves, diversificado e sempre procurar
buscar uma orientação inicial com um profissional, que é para você realmente receber essa orientação de como introduzir, porque não é fácil essa mudança, né? Sim. Essa transição. Se você é acostumada a fazer uma coisa e aí você vem tendo problemas com isso, tem que ter esse processo de mudança. E geralmente quem está no processo inflamatório do glúten, ele também produz menos enzimas lácteas, né, para dissolver, que no caso intolerância à lactose. Não chega a ser uma intolerância à lactose, mas é uma sensibilidade. Então, quando a pessoa está nessa fase aguda da inflamação, a gente tem que retirar também um pouco os lácteos. Pronto, então foi bom você ter tocado nesse assunto, por isso que eu falei para a nossa produção, nós vamos falar do glúten, mas a gente não pode deixar passar a história da lactose, porque não deixa de casar e não deixa de trazer danos também, muitas vezes, para o intestino. Né? Existem aquelas pessoas que, logo de pequenininha, identificam que o leite de vaca, aquele leite ali não faz bem para a saúde do intestino, né? Exatamente. Muitas pessoas utilizam o leite de cabra. Realmente o leite de cabra é mais saudável para essas pessoas? Ele é rico em nutrientes, riquíssimos em nutrientes. Para quem tem intolerância à lactose, realmente ele vai ser uma ótima substituição. Porém, o leite de vaca, ele tem alguns tipos de proteínas e aminoácidos que a gente só encontra no leite de vaca. E a absorção dele é excelente, entendeu? Então, quem não tem intolerância pode ficar com leite de vaca de boa, que não tem problema. Mas quem realmente já tem essa tendência, o leite de cabra é uma ótima substituição. Como outros leites vegetais. Sim. Porque também existe o leite de amêndoa, leite de coco, que são ótimas substituições e também que são bem saudáveis. O mercado hoje tem oferecido muito, mas muitos também alimentos, eles são oferecidos no mercado, mas contém glúten. Exatamente, aí é onde tem que ter essa orientação. Balanceado mesmo, e a pessoa tem que ter muito cuidado quando o assunto é essa alimentação, né? E se a pessoa ela tem realmente essa intolerância, ela tem que ter esse cuidado redobrado, porque às vezes o maquinário de uma empresa que passa um certo tipo de produto, ele faz o alimento sem glúten, mas é processado naquele mesmo maquinário e ali contamina. Então, quem tem muita sensibilidade, o fato de ter passado ou encostado já gera inflamação. A gente falando dos alimentos ruins, dos alimentos bons, quando o assunto é glúten e quando o assunto também mexe um pouquinho com a lactose, como você mesmo falou, aí a gente abre os olhos para aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho um problema com glúten, tenho problema com lactose, mas não estou nem aí, vou comer só um pedacinho. Isso. Vou comer só um pouquinho. Ou aquelas pessoas acabam misturando. Eu tenho pessoas que eu conheço e dizem, não, eu vou tomar um pouquinho desse leite aqui, mas vou misturar com um pouquinho de água. Eu vou colocar um pouquinho mais de água, aí vai ficar de boa. Esse tipo de forma de lidar no dia a dia com a alimentação também não está correto. Né? E é muito perigoso. Muito perigoso. Porque, que bom. Porque o que é que acontece? O nosso intestino, ele começa da boca até o ânus, né? Todo o sistema digestivo. E aí, você tomando coisas que teu organismo ele não está preparado para isso, você gera inflamação em vários pontos do intestino, do estômago. E isso aí vai te impedir de absorver vários nutrientes. O que é que acontece? Tem muitas pessoas que eu recebo relato que está com o cabelo caindo, está com a unha enfraquecida, ou está com o sistema imunológico muito baixo. Nós estamos passando por uma fase de mudança de clima. A pessoa que tem uma tendência a uma rinite, a uma sinusite, alergias respiratórias, quando ela tem inflamações intestinais, isso aí aumenta. Então, vai trazer problemas para outros órgãos. Exatamente, né, exatamente. Concentração, foco, pessoas que estudam para concurso. Eu recebo muito relato do tipo, eu pergunto, você tem intolerância à lactose? Tenho, mas eu tomo enzima ou eu não tomo. Mas não pode ser assim, você tem que tratar seu intestino, você tem que deixar essa inflamação. Porque se você está com machucado, você não cuida desse machucado. Tem que abrir mão de determinados alimentos que não estão fazendo bem e não ficar trazendo aquela coisa do mediano. Não, só hoje eu vou comer. Não vai acontecer nada, só porque isso aí a longo prazo pode trazer um prejuízo muito grande. Aí pode desenvolver uma doença. Uma outra doença que nem era para estar ali. Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e até um câncer. Tem que ter cuidado. Então fica esse alerta aqui para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Vanusa, eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância à lactose. Observar no mercado o que tem tanto. Buscar muito as hortas.
Por que não, né? Trazer alimentos saudáveis para dentro de casa e ter realmente o cuidado. Na vida da gente, em algum momento, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Porque o nosso corpo, a gente é o que a gente come. É verdade. Então, o nosso corpo, e como a gente está nessa... A gente veio desse período aí que a gente precisa muito do nosso sistema imunológico, né? Então, acaba que a alimentação é o principal. Verdade. A gente alimenta o nosso corpo. Doutora, nós pedimos e o nosso telespectador está aí participando. Bom dia, Vanusa. Sofro muito com intolerância à lactose. Semana passada, por exemplo, fiquei tão mal que fui parar no hospital. O que devo fazer? Né? Olha só. E ali é outra pergunta, né? Ali é uma pergunta a respeito de lactose. Vamos ver se a outra pergunta tem a ver também. Bom dia, Vanusa. Sofro muito com intolerância também. Você viu como a lactose está insistente? Isso. Aí eu me pergunto, será que realmente é lactose? Ou será que não é glúten e a pessoa pensa que está com intolerância à lactose? Um outro porém, buscar um profissional realmente capacitado e não buscar uma vizinha capacitada, exatamente. Porque ela não está. Ela também tem um problema. Olha, poderia perguntar se as pessoas com alimentação sem lactose correm risco de ter deficiências nutricionais. Me chamo Luiz e moro no Disseu. E tinha uma pergunta antes do Lorival Parente, né? É a mesma pergunta? Ótimo. Em relação à primeira pergunta, né? Com certeza ela deve ter feito algum teste, porque tem um teste da intolerância à lactose. Se ela tem certeza que tem intolerância à lactose e se ela foi parar no hospital por conta disso, é porque realmente ela deve ter comido aí alguma coisa, pisou na bola e exagerou aí na alimentação. Sim. O primeiro passo é retirar totalmente os lácteos. É retirar realmente os lácteos, não é tomar bebida sem lactose, não, nada disso. Queijo sem lactose, ela tem que retirar os lácteos para baixar essa inflamação. É dar uma parada para depois recomeçar de uma forma mais saudável. Porque o corpo, o organismo, ele vai se reorganizar, ele vai voltando aos poucos a sua função natural. Essa questão das pessoas confundirem, que você disse que pode confundir a intolerância ao glúten, esse problema com o glúten, ele realmente às vezes demora a ser identificado. Mas ele é mais sério do que a intolerância à lactose, porque ele cria realmente um defeito permanente nas vilosidades do intestino. Então, a pessoa ela acaba criando aquele problema ali, ela não consegue nunca mais comer um glúten de uma forma tranquila. Então, sempre que ela come, ela vai ter algum problema. Ela pode ter as duas situações juntas? Pode ter sim. Porque glúten, geralmente quem já tem algum tipo de inflamação intestinal, ela tem tendência a desenvolver outras. Só porque o glúten, ele é mais a proteína que não é bem absorvida, que o sistema imunológico produz uma ação contra o glúten, entendeu? Então, o corpo meio que ataca o intestino. Pronto. E aí ficou essa questão da pergunta, né? Risco de ter deficiências nutricionais. Sim, com certeza. Porque o que acontece? Seu intestino está todo inflamado. Quando você tem essa inflamação no intestino, ele não absorve muitos nutrientes da forma correta. Vitamina K, vitamina E, vitamina do complexo B, cálcio. Tem muitas crianças que, quando não é identificada, ela tem problemas de crescimento, problemas ósseos. E aí é complicado, porque isso aí já de cedo ela já comprometeu o desenvolvimento. Olha só, como é importante a gente falar sobre esses assuntos. E eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, fazendo as perguntas. Gente, eu quero no dia a dia que você faça parte dessa história. Nós queremos ir para as ruas, fazer as perguntas para vocês, mas queremos que você também participe. Vanusa, eu estou em casa, estou assistindo o programa, você está entrevistando uma nutricionista, eu queria tanto fazer aquela pergunta tão desejada. Meu amor, está aberto a vocês. Só se a gente não tiver com internet aqui no momento, mas a gente tendo internet, não tem problema, porque pode acontecer, né? Pode acontecer na minha casa, na sua, no nosso programa, em todos os lugares. Mas eu quero primeiro agradecer pela sua presença. Eu acho que foi bem esclarecedor falar do glúten, falar da lactose, que por mais que o glúten seja bem mais aprofundado na questão da saúde, tem muita gente, doutora, é impressionante, tem gente que tem medo de ir num profissional. Sim. Tem medo de buscar uma informação para trazer saúde. Não tenha medo, porque quando você procura um profissional, ele pode dar, bem no início, tratar algo que talvez amanhã ou depois você não venha sofrer. E se você demorar para procurar esse profissional, o que pode acontecer? Você vai ter uma doença crônica. E o crônico
é para a vida toda. Isso. Tem que ter cuidado, né, doutora? E a pessoa ela pode ter sim um estilo de vida normal, né, comum, como todo mundo. É só ter alguns cuidados. Algumas medidas necessárias que só um profissional como a nossa doutora pode passar essa informação. Quem quiser entrar em contato com a nossa nutricionista, vai aparecer aí na telinha, tá? O Instagram. Busque ela, converse com ela, eu tenho certeza que ela vai lhe responder, se ficou faltando algo também. Obrigada, tá? Eu que agradeço.